Romanos capítulo 2, no verso de número 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, as escolhas de Deus para a nossa vida, que é muito difícil de se compreender. Para compreender a vontade de Deus e suas escolhas, é preciso conhecer a mente de Deus. É preciso entender intimamente Deus. E é um trabalho bem mais profundo. Por isso, nós, muitas vezes, deixamos passar aquilo que Deus tem para nos oferecer, porque não entendemos a vontade de Deus. E muitas vezes ouvimos apenas o nosso eu, a nossa mesma vontade. E para conciliar o texto, eu quero tomar como parâmetro, como base, o livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1, apenas a parte B desse versículo, que diz assim: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentro de seus filhos me provi de um rei. Quando a palavra está dizendo, e está escrita dessa mesma forma, seus filhos, obviamente está no plural, é mais de um. Então nós entendemos que aqui há uma família. E dentro de uma família, há familiares com características muito diferentes uns dos outros. Uns são mais, outros são menos. Não estou falando isso para desfavorecer. Eu estou querendo simplificar as características de um. Para simplificar melhor, um é mais bonito, outro é menos bonito. No meu caso, somos 7 irmãos. Eu sou o mais bonito. Somos características diferentes. Eu sou o mais bonito. E assim sucessivamente. Só que dentro desta família tem uma escolha, que é a escolha de Deus. Embora o texto não diz, mas a história, a biografia de cada um dos filhos de Jessé nos transmite a insatisfação pela escolha de Deus. Porque muitas vezes entendemos que nós temos que ser escolhidos por causa de tudo que somos. Só que Deus não escolhe pelo que é, e sim pelo que vai ser. E você não pode afirmar o que você vai ser, porque você não pode e não conhece o seu futuro. Então Deus escolhe não baseado nos parâmetros do que você foi e do que você é, do que você vai ser. Assim são feitas as escolhas de Deus. Por isso ela é difícil de se compreender. Por isso muitas vezes nós perguntamos, por que comigo? Ou por que só comigo? Sendo que tem milhares e milhares e milhares vivendo o mesmo, ou quem sabe, pior do que o que você tem vivido. E muitas vezes nós dizemos, por que só comigo? Não dá uma impressão de egoísmo? Que Deus olha para todos
menos para mim? Baseado nesse texto, já Samuel havendo envelhecido, e já tendo envelhecido, perdendo o vigor da sua saúde, ele constitui seus filhos juízes sobre Israel, num pequeno vilarejo. Joel e Abias. Tomado ou inclinado pela avareza, recebendo subornos e se entregando a todo tipo de lascívia, os filhos de Samuel se corrompem, não trilham os mesmos caminhos do pai. E os anciãos, os mais velhos, os mais experientes em Israel, temiam que os filhos de Samuel pudessem governar no lugar do pai. Então, os mais experientes, os mais velhos, se reúnem e pressionam Samuel. Primeiro, por causa dos erros dos filhos. Porque quer queira ou quer não, por mais que você direcione os seus filhos, um dia eles irão crescer. E irão entender que são donos dos seus próprios narizes e farão as suas próprias escolhas. E mesmo você, tendo sido santo sua vida inteira, as más escolhas dos seus filhos recairão sobre nós. As más escolhas dos nossos filhos, dos nossos familiares, nos fazem perecer por alguns momentos da vida, por causa das suas más escolhas. Quando o povo pressiona Samuel e diz que agora nós queremos ser governados por um rei, como é as nações vizinhas, então Deus começa a agir. Porque a Bíblia diz que Samuel vai falar com Deus, porque era o costume de Samuel. É o que Deus nos ensina, que antes de tomar qualquer decisão, nós devemos consultar a Deus. Para que toda decisão que tomarmos não fluir como nós gostaríamos que fluísse, nós entendermos que é a vontade de Deus. Que tudo que Deus entrega para os seus filhos tem uma finalidade. E a finalidade de Deus não é guerra, é paz. Se as suas escolhas não lhe trazem paz, promovem a guerra, ela não é escolha de Deus. Mas e aquelas que parece que vai me sucumbir, que vai me matar, mas não te mata? Ela colabora para que você cresça. Porque tem coisas que Deus permite que aconteça conosco para nos mostrar a força que temos diante da presença dele. E quando Samuel vai falar com Deus, o que é que Deus fala para Samuel? Ouve o povo. Escute o povo. Primeiro, você governa. E todo governador tem que ouvir o seu povo. Assim como eu ouço. Eu penso, Deus falando com Samuel. Escute o povo. Mas, diga ao povo como é que um rei governa. E deixa o povo decidir. Então Samuel vai falar com o povo. Olha, vocês querem um rei? Mas o rei tomará os vossos filhos para servirem de escravos. O rei tomará as vossas filhas para servir no palácio.
tomará o melhor das suas colheitas. Uma escolha dessa não pode ser escolha de Deus. Deus vai na contramão disso. Deus quer o melhor para o seu povo. Samuel está dizendo, Deus quer o melhor para o povo e o rei tirará o melhor do seu povo. Samuel está dizendo, um rei tomará todos os seus servos para servir ao seu propósito. Levará os melhores jovens para se alistarem. E vocês ficarão com o resto. Aí a escolha é do povo. E o povo prefere, escolhe ter um rei. Como todas as nações. Aí, quando o escritor em Romanos escreve, capítulo 12, verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, nós olhamos para Israel, quando Israel diz a Samuel, nós queremos ser governado como todas as nações, as outras nações, por um rei, nós queremos nos moldar àquela nação, nós queremos ser como eles. O problema de se enquadrar num molde desse, sem conhecer, é ter que viver como eles. Aí quando o escritor escreve, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Era isso que Deus mandou Samuel fazer com o povo. Olha, escute o povo, mas diga a ele como é que um rei governa. Ou seja, para que eles possam abrir a mente e serem transformados pela palavra. Ou seja, Deus não pode mudar se você não abrir espaço para que ele entre dentro de você e transforme a sua mente, o seu querer, as suas atitudes, as suas intenções. O crente pode se desviar da presença de Deus. Pode. Mas uma vez convertido aqui, na presença de Deus, ele pode sair. Ele pode mudar as suas roupas, vestir roupas como os padrões deste mundo. Pode mudar os seus hábitos adquiridos aqui dentro e viver os hábitos lá de fora. Mas nunca será um deles. Porque antes que a palavra, porque Jesus, está escrito aqui, nenhum tio será tirado da palavra antes que ela se cumpra. E antes dela se cumprir, ele estará de volta na presença de Deus. Então, o que Deus queria que Samuel dissesse ao povo, para que o povo abrisse a sua mente, para que eles fossem transformados, e então vivesse a perfeita e agradável escolha de Deus. O problema aqui não é o rei, o problema é a escolha. O problema não é aquilo que nós vivemos, o problema é o que escolhemos, ou como escolhemos viver. Que o problema aqui não é Saul, o problema é a escolha. E primeiro, Saul nunca foi a escolha de Deus. Nunca. Mas o homem se encanta por aquilo que vê. Por aquilo que sente, por aquilo que pega. Por aquilo que apalpa. O resultado vem depois. Eu trabalhei durante 22 anos no açougue. E por isso nunca gostei de atender o público. Por quê? Eles queriam, eu quero aquela carne ali que está vermelha. Não importa se ela está ruim ou boa, ela tem que estar vermelha. E muitas vezes recebi reclamações, essa carne que eu comprei está dura, mas a senhora pediu porque era vermelha. Não pediu uma carne macia. Pediu uma carne vermelha. O problema é a escolha, porque os nossos olhos nos levam a escolher. Então o povo escolhe o rei.
Escolhe Saul. E Saul nunca foi a escolha de Deus. E então aquele ditado que o povo diz aí, a voz do povo é a voz de Deus, isso é balela. Porque a vontade, as escolhas de Deus, ela é agradável, ela é perfeita, ela produz paz. Então, conhecemos toda a história de Saul, até que Saul desobedece a Deus. Saul nunca governou para o povo, governou para si próprio. O interesse de Saul nunca foi no povo, foi nele mesmo. E quando Deus olha para Samuel, porque o texto diz que Deus pergunta a Samuel, até quando tu terás dó, compaixão, misericórdia de Saul? Por quê? Porque Saul errava, Samuel tentava ajudar. Então Deus via a angústia de Samuel em tentar direcionar Saul. Então Deus resolve intervir por causa do povo de Deus. E quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, dentro da família, ele diz que tenho eu me provido de um rei. Jessé tinha 7 filhos, 2 mulheres e 5 homens. A Bíblia traz o nome dos 3 primeiros, que na hierarquia dos filhos são os mais velhos. Acredito. Quando Samuel entra dentro da casa e os filhos vão passando, Deus avisa Samuel, olha, não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu já tenho rejeitado. Os filhos de Jessé, os que apresentam a Samuel, tinham as características que o povo queria. Porque o povo escolheu Saul, não é pelo que ele poderia fazer, é pelo que ele era. Alto, forte, valente. O povo não queria saber se ele seria um bom rei, um bom governante, se ele trabalharia para o povo. O povo queria aquilo que eles pudessem ver. E os filhos de Jessé que apresentam tinha a característica, o seu estereótipo era as características que o povo queria, não a de Deus. A escolha agora é de Deus. E quando Deus olha para Davi e manda Samuel ungir Davi, agora eu quero pensar como Samuel pensou naquele dia. Deus está louco. Definitivamente Deus está louco. Porque se Saul é daquele jeito, no mínimo um rei tinha que ser maior do que Saul. No pensamento humano. Qualquer um de nós que se estivéssemos aqui, diríamos, Deus está louco. Porque Davi é pequeno, é franzino, não oferece perigo, não oferece resistência. Alguns historiadores dizem que ele tinha cerca de 12 ou 15 anos. Mas 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e 27. Escreveu o apóstolo Paulo: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Entende? Agora eu estou falando com você. Ninguém nunca olhou e disse, não vai dar certo. Não vai continuar. Vai sair. Aí você sai. Aí ele diz, não vai voltar. Você volta. Porque era assim que quando Samuel olhou para Davi, eu creio que a primeira impressão de Samuel, quando olhou para Davi, a primeira impressão de Samuel era a pior possível. Como é, Senhor? Unge este é o meu rei.
E aí, Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 e 27, diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensem no que vocês eram quando foram chamados por Deus. Poucos eram sábios segundo os padrões deste mundo. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Porque quando nós estamos lá fora, nós não somos ninguém. Nós não temos relevância nenhuma. Nós não interessamos para ninguém. Aí ele segue dizendo: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Foi por isso que Deus escolheu Davi. Porque Davi causaria estranheza em todo mundo. Davi causaria estranheza, por isso que Samuel deve ter pensado: Deus está louco. Por isso que muitos, quando olham para nós e diziam que nós não chegaríamos muito longe, e nós estamos aqui até hoje, porque nós somos a escolha de Deus. Por isso que eu digo: você pode sair, mas você voltará, porque você é a escolha de Deus. Deus não se engana, não se enganará e jamais se enganou. E Deus não se enganou com Davi. Por isso você não pode desistir. Por isso você não pode ceder. Por isso você não pode parar. Porque tudo colabora para que você desista. Tudo colabora para que você pare. Tudo colabore para que você retroceda, mas Deus está dizendo: permaneça, porque você é a minha escolha. E quando Samuel unge Davi, Davi vai fazer as suas obrigações como sempre, trabalhar para o seu pai. Vez e outra tocava uma canção para Saul, para acalmar os nervos. Mas Israel tinha inimigos. E um deles era os filisteus. Veja se não é como nós somos assolados hoje. Durante 40 dias, os exércitos se estudavam. Um procurando a fraqueza do outro. Eles estavam reunidos para o combate, mas se estudavam, um buscando a fraqueza do outro. Até que os filisteus encontram uma fraqueza em Israel, o medo. Meus irmãos, nós estamos no primeiro livro de Samuel, olha o tempo. Eles saíram do Egito, eles atravessaram o mar, eles caminharam pelo deserto, passaram pelo Jordão, cruzaram reinos, não conheciam o poder que tinham e nem a força que tinham, por causa do medo. O medo não nos permite vencer. O medo não nos permite chegar ao nosso objetivo. Aí você olha para dentro da igreja, está cheio de irmãos aqui glorificando, exaltando, mas muitos ainda estão presos pelo medo. Tem 3 caminhos dentro da igreja, que são os caminhos que mais remetem medo. E por causa desse medo, eles não continuam a caminhada. Sabe por que muitos resistem ao batismo? Resistem o desejo de descer. Eu quero me batizar, mas eu me resisto por causa do medo. Sabe por quê? Eu não sei no que eu vou me transformar. Aleluia. Eu não me batizo porque eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei o que vai acontecer quando você desce a água. Você será transformado, você será renovado, as suas vontades serão transformadas, as suas vestimentas se transformarão ainda mais. E o que é que Deus fará comigo? É isso que me dá medo. Deus lhe transformará num homem ou numa mulher
abençoado. Deus lhe transformará num cantor, num pregador, num evangelizador. Deus lhe transformará num instrumento para que ele possa trabalhar. E por sentir medo, viver preso nesse medo, eu me encolho, eu me assento no último banco da igreja, mais próximo da porta, porque quando o Espírito começar a me pegar, eu saio por ela. Sabe por que muitos têm receio de sair para evangelizar? Porque tem medo. Medo de bater e a porta não abrir. Medo que se ele bater a porta, abrir, ele evangelizar, aquela pessoa, aquela família, se render, ele não sabe o que vai fazer com ela. Então ele tem medo e pelo medo ele não salva. Sabe por que muitos resistem à vontade, o desejo, o dom da pregação? Porque eles têm medo de chegar aqui e não saber o que falar. Tem medo de abrir a Bíblia e não compreender as Escrituras. Pois bem, deixa eu te falar. Todas as vezes que você impunha um microfone numa tribuna dessa e diz, minha barriga está tremendo, eu estou gelado, eu estou assim, eu estou assado, isso é benéfico, é sinal que o Espírito Santo de Deus está agindo sobre a sua vida. Agora engole o medo, abre a boca e deixa Deus falar, deixa Deus te usar. O medo nos impede de crescer na presença de Deus. Por isso Israel estava acuado. Por isso que Israel estava sendo massacrado psicologicamente pelos filisteus. E quando eles descobrem a fraqueza de Israel, eles trazem o seu campeão de guerra. Porque a lei daquela época regia que todo o exército, quando fosse preparar para a guerra, tinha que levar pelo menos um de seus campeões. E Golias estava lá. Seus irmãos também, que eram 4. Então eles afrontam Israel. E Israel está sucumbindo por causa do medo. Todas as vezes que você sentir medo de dar um passo a mais na sua vida, você nunca sairá do lugar. Mas eu tenho medo de cair, caia! Deus te levantará. Eu tenho medo de tomar decisões, entregue as suas decisões para Deus e deixa Deus tomar, deixa a vontade de Deus usufruir na sua vida, porque ela é agradável. E como de costume, Davi está trabalhando, servindo seu pai. Durante 40 dias, Israel está oprimido, porque é assim que nós nos sentimos quando nós somos oprimidos pelas nossas escolhas erradas, ou pelo medo, ou pela situação que vivemos. Nós nos diminuímos. Isso não é vergonha. Eu passei por um processo aí há um ano, durante o ano todo, o ano passado, e eu me espremi. Eu comecei a sucumbir, o medo não me permitia de crescer, então Deus enviou um lá na minha casa, para me levar uma palavra, e disse, você pode, você consegue, levanta, anda, caminha. Então Israel está lá, acuado, aí Deus lá em cima deve ter dito para ele e para a Trindade, para os anjos, agora é a minha hora de colocar a minha escolha, mostrar ao povo que eu decido, que a minha escolha é agradável, é perfeita, que aquilo que eu escolho produz, aquilo que eu direciono tem vida. E Davi está trabalhando, então seu pai o chama. Os 3 filhos, 16, estão no exército porque eles eram homens de guerra. E então ele manda Davi levar um lanche para os filhos. E Davi vai até os filhos. O problema é que todas as vezes que você exala a presença de Deus, você irá atormentar um atormentado. Porque a Bíblia diz que quando Davi chega no acampamento, seus irmãos se iram contra ele.
Agora, o interessante é que quando Davi olha para o exército acuado e encontra Golias e os filisteus oprimindo Israel, Davi não toma aquela atitude por causa do seu ego, tampouco por causa da escolha de Samuel. Não. Não. Davi não toma a decisão de enfrentar Golias porque ele talvez se sentia um super-homem, porque ele seria o futuro rei de Israel. Não. Davi toma essa atitude porque ele olhou para o povo oprimido e disse: esse povo é o povo escolhido por Deus. Esse povo é o povo escolhido por Deus. E o povo escolhido por Deus, todas as vezes que ele estiver acuado, todas as vezes que ele estiver pressionado, Deus preparará uma porta de escape. Deus colocará um Davi à sua disposição. Todas as vezes. Mesmo que aquilo que te assola, que aquilo que te machuca, que aquilo que te faz chorar, seja uma escolha errada sua, mas Deus colocará um Davi à sua disposição, porque você é o povo escolhido de Deus. No verso de número 33, do capítulo de número 17, quando chega até Saul, que Davi enfrentaria Golias, eu, no lugar do rei, agradeceria demais Davi. Vai, meu filho, vai. Porque se matar você, eu tenho mais aqui milhares. Mas Saul diz para Davi: não, você não pode. Você não pode. Mas se olharmos o texto a fundo, Saul não está dizendo para Davi que você não pode, na intenção de preservar a vida de Davi. Não é isso. Termina o texto. Saul diz para ele: você ainda é moço, você ainda é menino, você é fraquinho, você não consegue, você não pode, você não aguenta. Você não, a sua aparência, o seu tamanho não exala a expectativa de nada. De nada. No verso de número 38, sem convencer Davi, no verso 38, Saul manda Davi vestir a sua armadura. Não é para proteger Davi, leia o texto, não é. Quem em sã consciência daria sua armadura de quase 2 metros de altura para um menino de 1,5 metros? A intenção era convencer Davi que ele não tinha condições de vencer. Porque é isso que colabora para que nós não crescemos. Meus irmãos, não permita que ninguém venha falar, não permita que ninguém molde o seu caráter, não permita que ninguém barre a sua caminhada, não permita que ninguém fale que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que você não pode, que você não consegue. Você é escolhido de Deus, é Deus quem rege a nossa vida, é Ele quem prepara o nosso caminho, é Ele quem nos coordena, é Ele que nos fortalece. O medo não nos permite crescer. Não nos permite crescer. Davi não foi ao encontro de Golias porque ele era o futuro rei de Israel. Não, ele foi porque ele era um escolhido de Deus. E então Davi está dizendo para si mesmo:
para si mesmo: eu vou pegar aqui 5 pedrinhas, vou derrubar Golias, e se os irmãos dele que estão lá no final do exército se rebelar, eu derrubo todos eles também, porque eu estou aqui e o Senhor dos exércitos está à minha frente, porque o escolhido de Deus não anda sozinho, ele anda vestido com a armadura celeste. E não importa o que vão dizer acerca da sua vida, vão dizer que você não consegue, vão dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, vão dizer que você está estudando, mas não vai se formar, e você vai se formar, porque você é escolhido de Deus, você está trabalhando, e dizem que no seu trabalho você não vai prosperar, porque você é escolhido de Deus. Você está doente, a sua saúde foi afligida, e vão dizer que você vai sucumbir, vai cair, vai morrer. Não vai, agora não, porque você é escolhido de Deus. É Deus quem rege o seu tempo, é Deus quem rege a tua vontade, é Deus quem rege o teu caminho. Não cedas às suas impossibilidades. Tudo é possível ao que crer. Não ceda aos seus fracassos. Não é porque um projeto não deu certo que você tem que parar, tem que desistir, não. Esse não deu certo porque não é o momento dele, ainda não está na história de Deus. Deus ainda não assinou, não carimbou. Continue tentando, continue buscando. Porque nós somos escolhidos de Deus. Sabe o que me deixa mais triste? Eu tenho uma filha. E ela está prestes a completar 12 anos. Sabe o que me deixa triste? É quando eu olho para a mocidade. Jovens que estão se moldando agora. Que estão se aperfeiçoando agora. Aí, por causa de uma insatisfação, de repente, a atitude do líder, que é para crescimento dele, não o satisfaz. Ele abandona. Ele se afasta, ele troca de lugar, ele senta lá perto da porta, para quando o culto acabar, ele ser o primeiro a ir embora. Porque ainda não entende que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Porque todas as vezes que aquilo que nós queremos, por ele não acontecer, nos diminuir, isto não é para o nosso crescimento. E isso entristece a igreja. Porque é necessário, porque Deus ele vai esperando. Ele espera. Não fez isso com Israel? Ele espera. Até o ponto que você está se curvando aí, Deus entra em ação. Agora eu apertei, agora eu vou desapertar, porque é assim que Deus corrige. Deus é um pai que bate no filho, para que o filho aprenda, para que o filho entenda. Agora eu vou terminar. Mas se tudo que eu disse aqui, se tudo que falei até agora não for suficiente para motivar você, eu vou te dar pelo menos 3 razões do porquê você não pode desistir agora. Eu vou te dar 3 razões do porquê você não pode parar agora. Tudo colabora para que nada aconteça na sua vida. Tudo que você mais quer ainda não aconteceu. Calma. Calma. Vamos viver o tempo de Deus. Porque é isso que nos desestabiliza da presença de Deus. É isso que, no decorrer dos dias, dos meses, ou até mesmo do ano, vai nos enfraquecendo. É uma porta de emprego que não abre. É uma saúde que não melhora, é um problema no lar, é um problema com o filho, é um problema no casamento, é um problema na escola, é um problema atrás do outro, nada acontece. Isso colabora para que nós nos diminuímos na presença de Deus.
Mas Deus está dizendo: calma, filho meu, tu és o meu escolhido. Tu viverás a minha vontade e ela é perfeita e agradável. Ainda que você esteja vivendo o desagradável, espera apenas um pouquinho mais. Deus irá te abençoar. Eu vou te dar 3 motivos muito rápido porque você não deve desistir. Eu poderia falar centenas deles aqui, mas vou falar apenas 3, que é o que mais vive na sua vida. Eu olho para você e vejo eles aqui. Primeiro, tudo é uma questão de fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então você está aqui, ainda que tudo contribuiu para que você não estivesse aqui. Só Deus sabe como você chegou aqui. Só Deus sabe o que você passou durante o mês inteiro até chegar este dia. Só Deus sabe como está a sua casa, como está o seu trabalho, como está a sua situação, como está a sua vida financeira, a sua vida conjugal. Só Deus sabe, mas você está aqui porque é uma questão de fé. Hebreus, capítulo 11, capítulo 10, verso de número 39. Olha o que escreve o escritor. Nós, eu e você, porém, não somos dos que retrocedem, não. Nós não somos os que desistem. Nós não somos o que volta atrás. Nós não somos os que para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Você não pode desistir agora. Viva a tua fé. Você está aqui porque você tem fé. Você precisa aprender a usar a sua fé. E pela fé nós nos achegamos a Deus. Pela fé, somos justificados diante de Deus. Romanos capítulo 5, verso de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós, eu e você, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai, olha o entendimento de Deus. Paz que excede todo entendimento, paz que é capaz de não ser entendida por nós e pelos outros. Porque você está vivendo a maior tribulação da sua vida, o maior desgosto que seja lá o que você está passando, mas eu posso te afirmar com convicção na palavra de Deus, que você tem fé, e esta fé excede o entendimento dos outros. Porque esta paz que excede todo o entendimento é a paz de Deus. Por isso que o meu companheiro de trabalho disse para mim assim um dia: eu não entendo, porque eu conheço a parte ruim todinha da sua vida, porque ele é o meu travesseiro de desabafo. Ele disse: eu não sei como você tem paz, como você consegue trabalhar, como você consegue cantar, como você consegue fazer todas as suas atividades vivendo toda essa tribulação. No Dia dos Pais, eu passei o Dia dos Pais lá, no presídio, junto com meu filho. Para alguns é desgosto, para mim não. Eu estava com o meu filho, porque ele também é um escolhido de Deus. E aí eu disse para ele: meu amigo, porque a paz que eu tenho é a paz de Deus. E ele disse: que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento. Nenhum ser humano será capaz de entender o que você vive na presença de Deus. Uma irmã nossa aqui, passando um problema difícil na família. Eu não vou dizer o nome dela, porque por questão de ética, eu gosto demais dela. Um dia depois de uma mensagem que eu mesmo havia pregado aqui pela inspiração de Deus, ela me abraçou chorando e disse: como é que o senhor consegue? Eu não respondi, agora eu respondo, porque esta é a paz que excede todo entendimento. É a paz de Deus. Recebe essa paz. Você tem paz, querido. Você tem paz. Porque você é a escolha de Deus. Você não pode desistir agora. Você não pode parar.
Segundo, para a gente terminar rapidinho. É muito rápido. Por que é que você não pode parar agora? Porque você já está inserido na fé. Agora você está inserido na palavra de Deus. Oh, meu irmão, você é a palavra de Deus. Deus usou a sua própria palavra no começo do mundo, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É Deus dizendo. Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Escreve assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Muito antes de você falar, muito antes de você pronunciar, Deus já conhece o íntimo do seu coração. É Ele que sara as nossas dores. Mesmo que ninguém te conheça, Ele te conhece. Mesmo que ninguém te estenda a mão, as mãos do Senhor estão estendidas para te socorrer. Pela palavra de Deus, nós somos transformados. Foi pela palavra que você se transformou. Pela palavra de Deus nós somos libertos. Pela palavra de Deus nós nos fortificamos. Isaías 40, verso de número 31. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós somos escolhidos de Deus. Pela palavra do Senhor, somos direcionados aos caminhos dEle. Pela palavra do Senhor, somos edificados a seu caráter. Pela palavra do Senhor, nós somos abençoados. Pela palavra do Senhor, nós respiramos, nós caminhamos. Pela palavra do Senhor nós seremos salvos. Você não pode desistir agora. Ainda virão muitas dificuldades pela frente, mas você está inserido na palavra de Deus. E aí nenhum tio, nenhum T será tirado da palavra de Deus antes que ela se cumpra na tua vida. O que Deus preparou para você é teu. O que Deus escolheu para você é teu. Nos momentos de tristeza que você está vivendo, Deus está presente no meio dela. Quando você estiver vivendo um momento de alegria, Deus estará presente nele também. Por último, você não pode parar. Você não pode desistir. Não agora. Eu sei que todo mundo aqui, todos nós aqui temos sonhos. Todos nós aqui queremos concretizar alguma coisa. A minha vida dá um livro. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Eu disse para o meu amigo, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Isso pode parecer contradição para alguns. Para os mais íntimos aqui que conhecem toda a minha história, desde 2011 até hoje. O irmão está louco? Não, não estou não, irmão. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, porque eu consegui, eu conquistei, eu cheguei ao meu objetivo. Eu consegui abrir a minha empresinha. Eu consigo satisfazer os desejos da minha esposa. Eu consigo satisfazer o desejo da minha filha. Eu consigo manter a minha casa. Eu sou feliz, eu tenho paz, eu estou alegre, eu estou no melhor momento da minha vida. Eu não posso desistir agora. Você não pode desistir agora. Não pode. Deus tem um Davi para cada um de você aqui. Para
cada um de nós, Deus preparou um Davi com as características dele, não com as suas. Haverá momento que o seu Davi irá dizer coisas para você que você não irá gostar, mas entenda que ele é a voz de Deus, ele é a escolha de Deus para a tua vida. Você não pode desistir, porque ele ressuscitou. Oh, glória! Ele não está mais no madeiro, ele não está numa escultura de barro, ele ressuscitou. E o Salmo de número 24 diz que ele está sentado à destra de Pai. Marcos capítulo 15, verso de número 37, Jesus está crucificado. Então Jesus dá o último suspiro, dá um grande brado e diz: Pai, tudo está consumado. O que Jesus está dizendo? Pai, a tua vontade foi cumprida, o teu desejo foi cumprido, tudo está consumado. Os discípulos ali se espalham, a esperança de Israel foi embora, o céu que brilhava se torna negro, o véu que separava o homem de Deus dentro do santuário abre, o centurião que guiou o trajeto de Jesus até o Calvário olha para o alto e verdadeiramente diz: este era o Filho de Deus. Os discípulos estão dispersos, tristes. Mateus capítulo 28, verso 6, verso 7, as Marias vão ao sepulcro no domingo, no primeiro dia da semana, e o anjo aborda elas e dizem: ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito que faria. Elas voltam, correm e levam a melhor notícia para os discípulos. Atos capítulo 1, verso 4, Jesus está reunido com os discípulos. Jesus passa 40 dias com os discípulos, e Jesus faz uma única recomendação aos discípulos: ficai-vos aqui, até que do alto sejai-vos revestido de poder. Jesus está dizendo: haverão torturas, haverá massacre, haverá dias negros, haverá perseguições, mas permaneçam na minha presença, permaneça comigo, permaneça na tua fé, permaneça na palavra, até que do alto sejais revestido de todo o poder, da glória, do Espírito, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Então Jesus é levado ao céu. A Bíblia diz que Jesus está no meio, 2 anjos estão ao seu lado. Esses anjos escoltam Jesus até o céu, porque ele ressuscitou. Ele é o motivo que estamos aqui, ele é a razão por que estamos aqui, ele é o autor da nossa fé, ele é a consumação daquilo que desejamos, é Jesus. Quando Jesus começa a se emergir ao céu, os discípulos estão lacrimejando, penso eu, porque a esperança havia ido, a esperança ressurgiu como ele havia dito, e agora ele vai embora. E os anjos dizem: ele vai, mas outro virá, o Consolador virá. Você não está sozinho aqui. Jesus não te abandonou, irmão. Por isso nós não podemos dizer: só comigo, sou eu que passo, é só na minha casa. Não, irmão, você não está sozinho. Jesus não te abandonou. Ele enviou o Consolador para consolar-te nos momentos da sua tristeza, para te alegrar no momento da tua alegria. Você não pode parar.
Ainda que as portas não se abram, insista. Ainda que você não conseguiu o seu objetivo, insista. Talvez você está fazendo do jeito errado. Muda o seu plano, mude a sua estratégia. Converse com Deus. Salmos de número 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes se estabeleceu. Aí a pergunta vem: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Continue. Continue. Não para. Deus está falando aqui nessa noite com alguém. Eu sei, eu conheço as tuas lágrimas. O Senhor está dizendo: tu tens me pedido todo dia a mesma coisa e nada tem acontecido, mas acalma-te. Acalma-te, porque eu estou no controle da sua situação. Jesus está dizendo: tu tens orado, tens chorado, tens clamado, mas eu estou no controle. Acalma-te, ó coração. Agora digo eu: espera-te no Senhor e contemplará. Quando Jesus está chegando ao céu, os anjos que levam Jesus até o céu gritam do lado de fora: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, porque Jesus está chegando. E os anjos que estão do lado de dentro perguntam para os anjos que estão do lado de fora: quem é este, o Rei da Glória? E os anjos de lado de fora gritam: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Não é você que luta as suas batalhas. Não é você que luta as suas guerras. Jesus peleja por você. Você não pode parar agora. Você não pode desistir agora. Eu quero encerrar dizendo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 17. Grave esse versículo. Escreva ele no teu coração. Escreva ele no espelho da tua casa, para quando você olhar para ele, você se lembrar dele. Escreveu o apóstolo Paulo: porque a nossa leve, porque ela é leve. Porque se você ainda está de pé, ela é leve.
Por mais que você diga que ela é pesada, que você não consegue, você ainda não caiu, você ainda não sucumbiu, então ela é leve, porque a nossa leve, e ela é momentânea, porque tudo que é momentâneo é passageiro, está ali, mas por um breve período de tempo. Ele está dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Pode desistir agora.